Cristo, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Espero que sim. Querido, querida irmã em Cristo, obrigado por entrar aqui nesse canal. Você que está sempre com a gente, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, joga no grupo da igreja, compartilha com os amigos, tá bom? Ajude esse canal. Também comente, deixa o seu comentário, porque é muito importante para nós, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade. Fique até o final desse vídeo, afinal esse vídeo é feito para você. E não se esqueça, tá? Se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá? Quando você faz isso, você ajuda bastante o canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são de relevância. Então o YouTube abre pra gente aí mais visualizações, tá bom? Então conto contigo, fique até o final desse vídeo e não deixe também de comentar, tá? Comente, pois o seu comentário é muito importante, tá bom? Bom, hoje nós vamos entrar na nossa querida Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2024, na revista da CPAD dos adultos, carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Revista essa que é comentada pelo pastor Osiel Gomes. Já estamos entrando na lição de número 12, lição essa que será ministrada no dia 23 de junho. Chegamos na penúltima lição. Esse vídeo que está sendo gravado hoje, no dia 18 de junho de 2024, data essa que a nossa querida Assembleia de Deus comemora 113 anos de existência no Brasil. E eu quero aqui render essa minha humilde homenagem à nossa saudosa Assembleia de Deus, a nossa Bleia, que está fazendo 113 anos, crescendo e se tornando a maior denominação do Brasil e a maior denominação do mundo, pregando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E como homenagem nós vamos colocar um vídeo aqui sobre a história da Assembleia de Deus, tá? Sai essa semana e o link vai estar na descrição de um estudo mais detalhado sobre a história das Assembleias de Deus, tá bom? Então, espero que em breve a gente vai colocar esse vídeo. Parabéns à Assembleia de Deus, eu que sou mais assembleano do que brasileiro. Deus abençoe a nossa amada Assembleia de Deus. Bom, estamos chegando na penúltima lição, estamos chegando ao fim desse segundo trimestre, essa carreira que nós percorremos juntos. Mas é claro que não é o fim da escola dominical. A EBD é a escola que não tem férias, né? Então nós já vamos entrar no terceiro trimestre e no final desse vídeo a gente vai mostrar para você bem detalhadamente a nova revista, tá? O terceiro trimestre. Eu mostrei ela aqui, o título, tá? Mas vou mostrar para você lição por lição no final desse vídeo, tá bom? E na descrição, você sabe, já tem um link da nova revista. A lição de hoje tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Então vai na descrição porque tem o link com os bolsos dessa lição, tem link com dinâmica, subsídio, tem link das redes sociais, tem link do nosso grupo no WhatsApp, manual da IBD, para ajudar a edificar suas aulas, sua lição, e junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Você tem esperança? Bom, em que está a sua esperança? Como cristão, o título diz que essa é a marca de um cristão. Em que está firmado a sua âncora? O que é esperança? O que significa essa esperança cristã? Bom, é impressionante como a esperança cristã fez com que a primeira geração de cristãos, que sofreu grandes aflições, vitupérios, tribulações, expoliações de bens e muitos outros prejuízos por causa de sua fidelidade ao Senhor, não perdeu a capacidade de se alegrar e regozijar-se em Cristo. Hebreus, no capítulo 10, versículo 34, o autor diz, a causa disso, eles tinham no céu uma possessão melhor e permanente. Então isso mostra já para nós que a nossa esperança está em um mundo vindouro. A nossa esperança está além desta vida, além desta expectativa. A esperança cristã é um elemento de fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. Ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. Essa esperança traz uma perspectiva de vigilância para não sermos apanhados de surpresa.
e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos nesse mundo. Finalmente, essa esperança é a âncora de nossa alma. Ela nos traz firmeza e solidez em tempo de grandes incertezas. Estudaremos, então, esses assuntos ao longo dessa lição. Essa lição que tem por objetivo mostrar o alvo da esperança cristã, explicar a doutrina da esperança cristã, porque sim, é uma doutrina, e enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Então, essa é a sua marca, se você é cristão. O texto áureo está na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo usado por Paulo, que corresponde a aguardando, costuma ter a conotação de ansiedade. Esta espera ansiosa da volta de Cristo não é apenas o momento em que a graça nos ensina enquanto aguardamos. É também a maneira como a graça nos ensina a renunciar ao pecado para vivermos de maneira sóbria. Como ele diz, por exemplo, no versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Então Paulo ele fala como viver no momento presente, e aí ele liga isso no versículo 13, onde ele fala de um mundo futuro. Então essa esperança do mundo futuro nos ajuda a viver o mundo presente. Então tem como objetivo nos fazer renunciar ao pecado, para que vivamos de maneira sóbria. Então colocar nossas mentes na verdade da volta de Cristo nos impulsiona em direção à santidade. 1 João capítulo 3, o versículo 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantemente a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, isso já deve se iniciar enquanto estamos nessa terra. Então a esperança futura faz com que nós nos preservemos para esperá-lo. Tá? Então Paulo termina falando da boa e abençoada esperança. E essa abençoada esperança é o aparecimento de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa esperança na volta de Jesus e como isso nos faz nos mantermos fiéis, esperançosos no mundo de desilusão, nesse mundo onde não se há esperança. A verdade prática diz que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, o versículo do 18 ao 25. Romanos capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O capítulo 8 de Romanos tem sido chamado de o capítulo mais maravilhoso da Bíblia. Ele começa com agora nenhuma condenação há, e termina negando haver separação de Deus, no versículo 39. Enquanto no capítulo 7, Paulo descreve um novo homem em relação à lei, o capítulo 8 descreve um novo homem em relação ao Espírito Santo e a sua obra em e através do novo homem. Então Paulo, ele expressou a verdade desse versículo da seguinte forma: porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso de glória. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Então, a ordem criada nesse mundo foi amaldiçoada na queda, mas ela será restaurada na regeneração.
quando receberemos nossa liberdade e o mundo todo será transformado. Isaías fala sobre isso no capítulo 2, também no capítulo 11, sobre o mundo milenar. E Apocalipse 21 e 22 nos mostra o novo céu e a nova terra, onde entraremos num estado eterno junto com Cristo na glória. Essa é uma esperança que tem que se manter viva em nós. Então Paulo descreve o gemido de toda a criação, dos cristãos e o gemido do Espírito Santo, no versículo 26. O trabalho de parto dá à luz uma nova criação. Os cristãos têm somente as primícias, a garantia de que algo a mais está por vir em nossa salvação. Nós gememos aguardando em razão da nossa natureza caída. Na ressurreição, teremos um novo corpo, semelhantemente o corpo glorificado de Jesus. Então a nossa salvação é segura, mas até agora ela não é vista. E assim é uma questão de esperança. Nós aguardamos com fé e paciência. Essa é a nossa esperança. Então, nós vamos ver também que esperança está relacionado a desejo, está relacionado a crer, está relacionado, é claro, a esperar. A introdução diz: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança, ou seja, no novo nascimento, na regeneração. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 21. É bom você fazer uma leitura pausada desse texto, professor, para que você tenha uma melhor compreensão para trazer na sua aula. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Como eu disse aqui na introdução, está a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 21. Se eu for trazê-la aqui por detalhes, vai tomar tempo. Então eu deixo uma dica para você, professor, para você que dá aula, ou para você aluno, para você que estuda a revista da Escola Dominical. Não perca nenhum, absolutamente nenhum texto que é colocado na revista. Tá? Às vezes o professor chega na aula e fala, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tenta, pelo menos, não que você leia na hora para não tomar tempo, já traga a interpretação do texto. O que o texto está dizendo. Tá? Não precisa de você esmiuçar para não tomar tempo. Mas olha, gente, lá em 1 Pedro 1, 3 ao 21, Pedro diz isto. Não deixe de se perder esses textos que a revista nos apresenta. Eu tento o máximo fazer isso aqui, mas eu preciso aqui espremer muito tempo para poder trazer a lição para você de uma maneira mais rápida, mais focalizada. O tópico 1 fala para onde aponta a esperança do cristão. Subtópico 1, a esperança cristã. Subtópico 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Subtópico 3, Deus, o autor da nossa esperança. A palavra-chave, a palavra central desta lição é esperança. Então vou trazer para você a definição dessa palavra. No subtópico 1 fala desta esperança, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê. Romanos 8, o 24 e o 25, fala que nessa esperança que somos salvos, ela não se vê, porque se fosse vista não seria esperança. E se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. E Paulo diz a Tito, no capítulo 1, no versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação dos séculos. E o texto de 1 Pedro capítulo 1, no versículo 21, por isso que eu digo, aqui a gente tenta não perder esses versículos. E por ele credes que Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27, onde Paulo chama essa esperança da glória, a esperança da glória, e a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 1, também no versículo 1,
Paulo chama essa esperança de esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma expectativa. E a definição desta palavra, a etimologia dessa palavra, já nos mostra que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então você vê como que esperança está conectado com fé. Então uma expectativa é ato ou efeito de esperar o que se deseja. É fé em conseguir o que deseja. Esperança é uma das virtudes cristãs através da qual o crente é motivado a crer no impossível. É a certeza de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus. Quando Paulo diz também aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, Paulo diz, ora, o Deus de esperança. Então já começa aí, Deus é um Deus de esperança. Vos encha de todo gozo e paz em crença, ou seja, esperança para crer, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então Deus te enche de esperança e ela é uma virtude que vem do Espírito Santo, de que as promessas dele hão de se cumprir. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele traz a nós que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é o fundamento da esperança, tá? Daquilo que se crê, daquilo que se espera, que não é visto. Mas quem tem essa esperança já o tem por concreto, porque acredita, porque crê. E nós vemos também que é uma sólida confiança em Deus. Quando o salmista ele escreve, por exemplo, lá no Salmo 33, o verso 21 e o 22, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então, o termo que deriva-se do grego elpis significa expectativa, espera, aguardo, que é o que está em Romanos 8, 24 e 25. Já o verbo esperar significa ficar à espera de, é aguardar, é contar com a realização de uma coisa desejada ou prometida. Nesse ponto de vista, nós vemos que isso está ligado com desejar, está ligado com crer, está ligado com ter fé. Então, esperança, ela é a esperança daquilo que nós desejamos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a esperança cristã, ela está sempre ligada com o nosso desejo. Então, se você é um crente que deseja a vinda de Cristo, você vai ter esperança nisso. Agora, um crente que não acredita na volta de Cristo, ele não vai ter essa esperança. Tá? Então, nós temos essa esperança viva e louvado seja Deus, porque a Assembleia de Deus, principalmente como uma denominação pentecostal, é uma das igrejas que mais preza, ou se não for a que mais preza, a que mais prega sobre isso, sobre o retorno de Cristo, a que mais fala, a que mais ensina, a que mais tem esperança externada é a Assembleia de Deus, e eu digo isso sem medo de errar. O tópico 2 fala sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas do apóstolo Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Quando Paulo fala em Atos 23, no versículo 6, Paulo ele está preso e aí ele vai depor ao seu favor, né? E quando ele percebe que tem saduceu e outra parte é fariseu, ele chama o conselho, né? E aí ele se reivindica que ele também era fariseu, filho de fariseu, e ele fala na esperança e ressurreição dos mortos são julgados. Ele está dizendo assim, eu estou sendo julgado porque eu tenho esperança que Cristo ressuscitou, sabendo que os fariseus criam na ressurreição dos mortos. E Paulo escreve de maneira muito enfática o texto que é mais usado para o arrebatamento, que é a 1 Tessalonicenses 4. E aqui nesse texto, do versículo 13 e o versículo 14, Paulo ele fala para que nós não fôssemos ignorantes, para que nós não fôssemos como aqueles que não têm esperança, mas para que nós crêssemos que Jesus ressuscitou e que tivéssemos nisso a nossa esperança, que ele irá voltar. Tá? Também vemos a esperança do cumprimento da promessa. É o mesmo cenário ainda, que Paulo está preso e ele mostra que ele tem esperança que aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Deus queria que ele fosse para Roma e ele iria. Então veja como a esperança também nessa vida presente, esperança de cumprimentos
nessa vida presente. A esperança da justiça, em Gálatas capítulo 5, versículo também de número 5, aonde o apóstolo Paulo diz que nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, que também fala da vida de Jesus. A esperança do Evangelho, em Colossenses capítulo 1, no versículo 5, essa esperança, né, que está reservada nos céus, né, que é essa esperança da palavra da verdade do Evangelho. Também fala da esperança nos céus, da esperança do retorno de Cristo. A esperança do arrebatamento da igreja, especificamente nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, né, onde Paulo fala que nós somos do dia. Então a gente tem que ser sóbrio e nos vestir com a couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da vocação, em Efésios capítulo 1, versículo 18, que é onde Paulo fala que quando iluminado, né, os olhos do entendimento foram abertos, né, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E também fala do retorno de Cristo, as quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Então é uma herança futura. A esperança é uma vocação que temos para esperar a Deus, para esperar a Jesus Cristo. A esperança da vida eterna, onde ele diz a Tito, no capítulo 1, no versículo 2, e ele também fala a Tito, no capítulo 3, no versículo 7. Paulo fala a Tito da esperança viva e eterna, e no capítulo 3, ele fala a Tito, né, especificamente aqui no versículo 7, sobre ser justificado pela graça, ser feito herdeiro, segundo essa esperança, a esperança de vida eterna. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que está nesse mesmo texto. É o texto áureo, né, que nós já até trouxemos aqui uma breve reflexão, aguardando a bem-aventurança e a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 Coríntios 13, onde Paulo fala, agora permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor. Veja que fé e esperança são diferentes, mas estão ligados, né? Então a esperança é para essa vida, assim como a fé. O amor, ele permanecerá para sempre. O amor, ele perpassa essa vida. Então o amor, ele durará para sempre. A esperança é necessária para essa vida. 1 Coríntios 13 nos mostra isso. A esperança permanecerá agora. A esperança é para essa vida. Por exemplo, quando Paulo fala aos Filipenses, que é uma carta que trabalha muito a esperança, a alegria em meio às provações, e não tem outro cenário que vá mais contra isso do que o cenário que Paulo está quando ele escreve aos Filipenses, porque Paulo está preso esperando a morte. E nesse cenário é onde Paulo mais fala de alegria, e entendendo por que o motivo disso. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 19, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha uma esperança de ser solto, ser livre. Isso nos fala de uma esperança segundo as expectativas da vida, uma esperança nas coisas humanas, em que nós podemos assim então compreender que a esperança no futuro não tira de nós a esperança também no presente. Não podemos abandonar a vida nesse mundo porque esperamos no futuro. Nós precisamos esperar nessa vida também as promessas de cumprimento de Deus para a nossa vida, os livramentos e tudo mais. E no versículo 21, ele diz, porque em mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, no versículo 19, Paulo mostra a esperança de ser solto, mas no versículo 21, ele mostra que se ele morresse, também era lucro. Então, existe esperança nessa vida e esperança na vida futura. Então, nessa vida ou após ela, devemos ter esperança. A esperança em momentos ruins e que não está somente nessa vida, mas por causa da esperança, nós esperamos também na vida futura. Quando chega no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 20, Paulo diz, porque nossa pátria é no céu. Então, o combustível da alegria e da esperança de Paulo era a vinda gloriosa de Cristo e a eternidade no céu com ele. Por isso, quando você lê sobre Paulo, você entende por que nada tirava o foco de Paulo. Por que nada tirava de Paulo
o ânimo para fazer a obra de Deus, a alegria, porque a esperança de Paulo estava na vinda gloriosa de Cristo. Essa precisa ser a nossa esperança. Isso precisa ser o que nos move. E isso, no subtópico 3, nós vamos ver que é de autoria divina. Deus é o autor da nossa esperança. Então, essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, sendo de novo regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, é um trabalho pleno, sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo mostra em sua carta aos Romanos capítulo 15, versículo 13, onde ele diz que Deus é o Deus da nossa esperança e ele gera essa esperança em nós. Então, logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus capítulo 10, 32 ao 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos 20 e 24, Paulo diz: quem nada tenho a minha vida como preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Perceba que nos discursos de Paulo, nos ensinamentos de Paulo, a esperança dele sempre está numa vida após essa vida, no futuro. Então nós precisamos entender que Deus, ele é revelado na Bíblia como o Deus da esperança, que nos outorga paz e alegria à medida que confiamos nele. É isso que Paulo diz aos Romanos 15, no versículo 13, como eu já citei aqui, e como também está aqui na revista. O Deus da esperança, que faz em nós ser gerada essa esperança. Então, quando somos regenerados, nós temos essa esperança. A garantia da esperança do crente é dupla. O amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao 10, e os atos poderosos do Espírito Santo que nos levam a abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Como Paulo fala em Romanos, mais uma vez, 15 e 13. Então, dessa maneira, o Espírito Santo que nos batiza e nos dá sua plenitude é o penhor, ou seja, é a primeira prestação da nossa herança. Segundo Efésios 1, no versículo 14, Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Penhor é a primeira prestação. Então, Paulo também nos mostra que a nossa esperança não é incerta. É tão segura quanto qualquer coisa que possuímos. Ou seja, a esperança não se vê, mas ela é tão segura como aquilo que pode se ver. O único motivo porque a promessa da nossa ressurreição, de nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno, né, que é chamada a esperança, é porque ainda não alcançamos. É isso que Paulo fala na leitura bíblica em classe do versículo 24 e 25. Porque a esperança que se vê não é esperança. Então, se eu vejo, como que eu espero? Eu só espero porque eu não vejo. E espero com paciência. Essa esperança, porém, nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará por termos confiados nela. Porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeira pelo amor de Deus, que o Espírito Santo derramou em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, através da morte de Cristo, recebemos o Espírito Santo, a regeneração, e Deus derrama através do Espírito em nós essa viva esperança. Portanto, a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. E nós vamos ver isso no subtópico 2, onde fala da perspectiva escatológica da esperança cristã. Então, o subtópico 1, a Bíblia focaliza no futuro. Subtópico 2, a esperança no porvir
traz consolo e alegria ao crente. E subtópico 3, por que uma doutrina de esperança? No subtópico 1, nós já vemos então que a Bíblia ela focaliza no futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso é que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Cristo. Quando ele fala da dispensação da plenitude dos tempos, onde Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, tanto do céu como as da terra, em Efésios 1:10. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como fio condutor das Sagradas Escrituras. Começa no Éden, se você vê lá em Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho, eu digo que o primeiro a pregar o evangelho foi o próprio Deus, porque lá no Éden, quando ele diz para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, da semente da mulher nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Ele já está dizendo que na cruz teríamos a vitória, que na cruz todas as coisas seriam novamente reconstruídas. Então perceba como que lá no Éden, começando por Cristo, o futuro é visto. Como que o próprio Deus ele já coloca um foco no futuro, uma esperança no futuro. Então, quando a gente vê que a Bíblia ela focaliza no futuro, e isso já começa aqui em Gênesis 3,15, nós vemos também que os crentes do Antigo Testamento, eles não viram as promessas, mas creram. E Hebreus, ele cita muito isso, Hebreus 11, que eles, assim como nós, esperavam uma pátria superior. Esperavam algo que estava futuro, assim como nós esperamos. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, nós vemos que a fundamentação do cristão está no futuro. Paulo fala no versículo 13, para não sermos ignorantes e andarmos como aqueles que não têm esperança. Que futuro eles têm? Aí no versículo 14, ele fala da nossa esperança. A nossa esperança está no arrebatamento, onde nós iremos encontrar com Cristo. Então, a Bíblia sempre aponta para o futuro. E a nossa esperança, ela está no futuro. Vivemos o presente, crendo que Deus há de cumprir todas as promessas que ele fez no futuro. Quando o autor aos Hebreus fala dos cristãos do Antigo Testamento, no capítulo 10, versículo 32 ao 35, por exemplo, ele fala que eles sofreram muitos açoites, perseguições, perderam propriedades, foram feitos até espetáculo para os perseguidores, mas nada disso tirou a alegria daqueles crentes. Ele diz por quê? Porque vocês entenderam que tem uma promessa superior e durável. E ele diz que isso é uma maior recompensa. Então tudo isso está fundamentado em algo que estaria ainda por vir. Está no futuro. Essa é a esperança que move o cristão. O subtópico 2 fala que a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Em Romanos 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, como diz Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Como vimos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 14. O mundo vive como quem não tem esperança, não tem consolo, não tem alegria. O cristão tem uma esperança no porvir. Nós cremos que um dia estaremos com Cristo. Por exemplo, um cristão que já perdeu seu ente querido,
ele crê que um dia irá o reencontrar. Ele crê que um dia estaremos juntos ceando na mesa de Cristo. E o mundo? Qual esperança tem? O mundo vive como se o viver fosse hoje. O mundo vive nas suas prostituições, nas suas concupiscências, sabe? O mundo vive como Sodoma e Gomorra, casando nos dias de Noé, casando-se dando em casamento, nas bebedices, nas farras. A esperança do mundo não existe porque não há futuro. Mas nós temos uma esperança viva no futuro, e isso está explícito na palavra de Deus. Os cristãos do Antigo Testamento, é interessante, Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento já se tinha uma esperança no futuro, mesmo que não se vessem, né? Então a questão da esperança é uma questão escatológica, é uma questão no porvir, até porque a leitura bíblica em classe mesmo não mostra o que nós vemos, nós não esperamos. Se nós esperamos aquilo que não vemos, com paciência e com fé esperamos. Então, ela remete ao futuro, ela aponta para o futuro. A esperança que é gerada em nós por Cristo, através do Espírito Santo, ela traz para nós o futuro. Quantos filmes nós vemos a máquina do tempo? Pessoas querendo fazer uma máquina do tempo. Gente, eu já perdi a conta de quantos filmes que eu via viagem no tempo. Mas nós viajamos no tempo quando nós olhamos com a bendita esperança para o futuro. Quando nós lemos os livros escatológicos, principalmente Apocalipse, e nós vemos no nosso presente aquilo que será no futuro. Nós somos os únicos, o cristão é o único que já sabe o que vai acontecer no futuro e por isso nós temos essa esperança. Porque o que tem reservado para nós não há de se comparar. E o subtópico 3 fala por que uma doutrina de esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Já citei 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10, no versículo de número 23, onde o autor aos Hebreus diz que retendo firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A nossa esperança, ela é concreta, porque nós servimos a um Deus que cumpre o que ele promete. Tá? Então, a maioria dos teólogos reconhece que no Novo Testamento o futuro é visto como o desdobrar daquilo que nos é dado pela ressurreição de Cristo. A sua ressurreição era o tema principal da pregação da igreja primitiva. No dia de Pentecoste, Pedro centralizou a atenção em Jesus. Paulo proclamou que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem, em 1 Coríntios 15, 20. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, versículo 11. Pedro também falou de uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4. A ressurreição de Cristo, mediante o Espírito, é, portanto, a garantia de que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que no corpo ressuscitado será imortal e incorruptível. Portanto, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. E o subtópico 3 nos mostra a esperança cristã como âncora da alma. Subtópico 1, nossa esperança como âncora. Subtópico 2, por que a esperança do crente é melhor? E subtópico 3, mantendo firme a esperança. A nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Ele cita Atos 27 e 29, quando há aquele naufrágio que Paulo está como prisioneiro, eles vão parar na ilha de Malta, eles lançam a âncora, né? O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, durante a jornada com Cristo. Isso está em Hebreus 6, 18 e 19.
ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Repare que o autor aos Hebreus diz que a esperança é a âncora. Aí ele já explica muito bem aqui o que é uma âncora, e ela é a âncora da alma. Então vamos lá. A alma, ela é responsável pelas emoções. Logo, a âncora da nossa esperança é o que nos mantém firme em momentos de emoções fortes, em momentos de incertezas, em momentos de perseguição. É por isso que o crente que realmente tem esse encontro com Cristo, ele é um crente firme. Ele não é levado a qualquer vento de doutrina, como Paulo diz, porque ele tem uma âncora. A âncora da alma. E isso não quer dizer que é uma âncora que nos prende no mundo. Porque a nossa esperança está além desse mundo. Então não é uma âncora no sentido de que nos prendemos ao materialismo, nos prendemos a esse mundo. Se você conversar com os alunos da tua classe, muitos podem até dizer para você que não quer ir para o céu, que a vida aqui na Terra tá bom. São pessoas que têm uma âncora do corpo. Estão presos nesse mundo. Mas a âncora da alma, ela não nos prende nesse mundo, ela nos firma. Então nos momentos de tempestade, nós conseguimos ter calmaria porque nós cremos no futuro. E é interessante, né, que nós temos o que os crentes do Antigo Testamento não teve, gente. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 11, ele fala muito dos crentes do Antigo Testamento, como eles tinham uma esperança futura. Mas eles não tinham o que nós tínhamos. Nós temos, por exemplo, Apocalipse 21 e 22, nos mostra, nos dá um retrato do que será no futuro, para fortalecer ainda mais a nossa esperança. Então nós temos essa âncora que nos firma. Tá? É como se Deus já desse para nós um spoiler do céu, do futuro, para que nós já soubéssemos o que ia ser no futuro. Então nós podemos imaginar, lendo Apocalipse 21, Apocalipse 22, por exemplo, lendo 1 Tessalonicenses 4 e outros textos bíblicos, escatológicos, futuristas, nós já podemos imaginar o que vai ser na eternidade. Tá? Diferente dos cristãos do Antigo Testamento, que não tinham isso. Agora, por que a esperança do crente é a melhor? É a única, porque as outras são falsas. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparado com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano, Efésios 2,12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido, já que a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Isso, em Colossenses, capítulo 1, no versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então toda esperança fora de Cristo é uma esperança vã, não é uma esperança verdadeira. E ele cita aqui as religiões que tentam buscar uma esperança, e exatamente por causa da necessidade que o homem tem, né, em assegurar o seu futuro. Tanto que a gente vê até em esculturas, em escritos passados, a arqueologia, né, mostra como no Egito, como os faraós, como as culturas egípcias e outros das épocas pré-históricas, sempre se buscava uma esperança numa vida após a morte, numa vida no futuro. Então essa é uma necessidade que o homem tem. Mas, fora de Cristo, essa esperança é vazia. Fora de Cristo não há esperança, porque essa esperança é falsa. Então vamos ver o subtópico 3 para a gente terminar, mantendo firme a esperança. À luz do novo nascimento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme, manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar das promessas de ser como Jesus é. 1 João 3, 2 e 3 eu li no texto áureo, que aquele que deseja ser como Cristo é precisa se manter puro como ele é puro. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a segunda vinda seria
de maneira iminente. Isso é, poderia acontecer em qualquer momento, como ele próprio disse em Mateus 25, do 1 ao 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, separo aqui para concluir com você os resultados da esperança cristã. Quem tem esperança louva a Deus. O Salmos 42, verso 5. Por que está batida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. Quem tem esperança sabe que será vitorioso. Verso 11. Porque está batida, novamente uma pergunta à alma, né? Que a alma é onde nascem as nossas emoções. E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quem tem esperança não se abala. O Salmo 27, no verso 3, na parte A, o salmista diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E quem tem esperança confia em Deus. Aí já na parte B, ele diz: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem tem esperança não fica prostrado. Salmo 37, no verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quem tem esperança sabe que Deus o livra dos inimigos. Ainda no Salmo 37, no verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. E quem tem esperança não teme a morte e nem teme mal algum. É o que Davi diz no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todos esses textos estão no Antigo Testamento, mas a gente acha isso com muita clareza e respaldo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Na carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, é uma carta de esperança. A carta aos Hebreus, que mostra esperança tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. No louvor de vitória de Paulo, em 1 Coríntios 15, onde está o mostre tua vitória, onde está inferno teu agrilhão. Né? No Apocalipse, em vários textos, principalmente Apocalipse 21, 22, onde mostra a nossa eternidade com Deus. Então, não podemos esquecer a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. A maior esperança do crente está na vinda gloriosa de Cristo. Isso é o que mantém a nossa esperança. Não devemos nos preparar, mas devemos estar preparados, ansiosos, mantendo acesa essa esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a nossa conclusão nos mostra que lutas, dissabores, provações, morte, entre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão de nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Então, embora tenhamos esperança nessa vida, sabemos que essa vida é passageira e a nossa esperança está firmada no nosso futuro que está em Cristo Jesus. E Deus que nos prometeu é fiel para cumprir. Eu espero ter contribuído com a sua lição. Fica aí agora com a apresentação da nova revista do terceiro trimestre de 2024. Um abraço e fique na paz. Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. A lição 2 fala sobre o livro de Ruth. No próximo vídeo eu vou falar sobre o autor Silas Queiroz. A lição 3 já fala de Ruth e Noemi, né? Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. E na lição de número 4,
já fala sobre o encontro de Ruth com Boaz. E na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz. E mostra a remissão da família. E a lição 6 vai entrar então no livro de Esté. A lição de número 6 é o livro de Esté. Então se fala do livro de Ruth até a lição 5. E na lição 6 já entra falando do livro de Esté. A deportação da rainha Vasti e a ascensão de Esté na lição 7. A lição 8, a resistência de Mardoqueu. Na lição de número 9, começa falando da conspiração de Amã, quando Naamã ele conspira contra os judeus. Então o tema é a conspiração de Amã contra os judeus. Na 10ª lição, mostra o plano de livramento e o papel de Esté. E aí entra na 11ª lição, falando sobre a humilhação de Naamã e a honra de Mardoqueu. E na lição 12ª, que é a penúltima lição, também vai até a 13, mostra o banquete de Esté, denúncia e livramento. E a última lição, que é a lição de número 13, fala sobre Esté, a portadora das boas novas, que será dia 29 de setembro de 2024.